Oh, olá, senhores, todos, boa noite, muito obrigado por estarem aqui nessa noite de sexta-feira, às 8 horas da noite. Bom, nós aqui vamos estar fazendo, deixa eu somente centralizar aqui de forma apropriada a câmera, perfeito, ótimo. Espero que todos tenham tido um dia tão bom quanto o meu. Temos um processo onde que desde ontem estamos recebendo várias comunicações de estudantes que estão tendo sucesso neles, em especial no IELTS, não é? É o processo de imigração para o Atlântico, aliás, não a migração para o Atlântico, mas o plano piloto atlântico canadense, onde que para você ir para as províncias do Atlântico canadenses, você na realidade precisa de 5.0 overall no IELTS, e várias pessoas estão indo através deste programa, onde que você vai para províncias que não são assim necessariamente tão requisitadas por parte dos imigrantes, mas definitivamente são desenvolvidas. O nível de nota overall IELTS General Training não é tão alto, é o suficiente para você viver e trabalhar em inglês, mas não é tão alto. E temos vários estudantes fazendo o IELTS essa semana, e fizeram no começo da semana, e já estão com o resultado, porque fizeram o IELTS de computador. Vários sucessos, então muito bom mesmo ver essas pessoas que de fato trabalham duro, conseguindo fazer isso acontecer, não é? Mas, voltando então aqui ao nosso objetivo nesta noite. Nosso objetivo aqui é fazer o que nós denominamos de uma aula IELTS Writing comentado. O que efetivamente vamos fazer aqui então é produzir 4 produções IELTS Writing. 2 produções Writing Task 2 e 2 produções, uma Task 1 General Training e outra Task 1 Academic. Uma observação, vamos começar pela mesma forma que nós sugerimos você começar a sua realização do IELTS Writing, que é através do Task 2, e eu vou explicar em um momento o porquê. Mas então nós vamos começar pelo Task 2, que é igual para o General Training e o Academic. Depois vamos para o Task 1 Academic, e depois vamos para o Task 1 General Training. Caso, ao chegar no Task 1 Academic, e a aula não esteja necessariamente chata, mas você realmente não se interesse porque você não vai fazer o Academic, por favor, não vá embora. Saia da mesa, saia da cadeira, estica as pernas, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, e alguns minutos depois volte para assistir a explicação Task 1 General Training. Agora, por favor, se você não está sentindo que a aula não está chata, por favor, não se desconecte, porque assim você não perde a explicação General Training, tudo bem? Mas o nosso objetivo aqui é fazer tudo da forma a mais direta ao ponto possível e completa para você ter o máximo de benefício nessa noite de sexta-feira. Então, bom, a primeira coisa que então nós sugerimos a todos quando o assunto é produção IELTS Writing é começar pelo Writing Task 2. Writing Task 2 é o dobro em termos de peso na nota final IELTS Writing do que o Task 1. Então, Task 2 é o que mais vale pontos. E a realidade é que se você vai fazer o IELTS pela primeira vez, a probabilidade é que você vai ter essa primeira vez sendo mais difícil. Não porque você está mal preparado, mas é porque a sua primeira vez é sempre a pior. E por consequência, o que nós temos é a alta probabilidade de termos problemas de time management. Problemas de time management geram você, no final, fazer a sua última produção IELTS Writing com menos tempo. Como você sabe, no IELTS Writing você tem 1 hora para fazer ambos os tasks. Task 1, Task 2. Cada um desses tasks é, na realidade, um tema a você trabalhar. O Task 1 você tem 20 minutos e o Task 2 você tem 40 minutos. O problema de time management acontece quando você, na realidade, tem, por exemplo, o Task 1, com você fazendo ele em mais de 20 minutos, tendo, portanto, menos do que 40 minutos para fazer o Task 2. Ou vice-versa, você demorar mais de 40 minutos no Task 2, tendo, então, menos do que 20 minutos para fazer o Task 1. Totalizando-se, então, sempre 1 hora no total. Bom, quando você tem problemas de time management, você acaba tendo a última produção que você faz definitivamente sendo feita de uma forma mais afobada. E, por consequência, você vai ter mais imprecisões gramaticais e semânticas. Então, quando você, na realidade, se organiza para que você tenha a última produção, sendo, na realidade, a produção que mais... Aliás, a produção que menos vale pontos, e, por consequência, qualquer efeito colateral que ocorra, por você deixar e fazer essa última produção com mais afobamento, não é? Gere
você realmente tem uma consequência menos negativa na sua nota final. Então, é muito interessante você deixar o Task 1 por último, porque se você tiver um problema de time management e isso gerar um efeito colateral negativo, ele vai ser menor porque o Task 1 vale menos. Tudo bem? Então, vamos começar pelo Task 2. Task 2, portanto, quando nós estamos falando de Task 2, e uma observação, pessoal, eu vou estar aqui colocando coisas neste documento que vocês estão vendo que eu estou compartilhando na tela. Sinta-se à vontade para clicar 2 vezes no quadrado que está mostrando essa tela branca que eu estou compartilhando, para ele se expandir em sua tela e assim ficar confortável você ver o que eu estou vendo e compartilhando com vocês, não é? Mas, com isso dito, somente verificando uma coisa aqui. Ok, perfeito. Bom, com isso dito, vamos começar por este primeiro tema, não é? Quando você faz pesquisa sobre tema IELTS Task 2, temas IELTS Task 2, o que temos é uma dinâmica no qual você tem 8 tipos diferentes de tema. E, bom, um primeiro desafio que nós temos, portanto, é realmente internalizar como estruturar uma produção Task 2 para um tipo de tema. Agora, quiçá você tentar internalizar como estruturar uma produção para 8, 6, 7 tipos de tema diferentes. Isso é definitivamente bem desafiador. Então, o que nós, na realidade, buscamos fazer aqui, ao longo dos anos, é simplificar o processo e trazer ele para algo mais administrável para você. E nós percebemos, através da análise de inúmeros temas Task 2, IELTS Writing, um padrão. Você, na realidade, pode definir 2 temas macro, meta, IELTS Writing Task 2, que definem todas as outras variações, todos os outros tipos de tema que saem deles, que são esses 8 temas diferentes que você vê inicialmente quando você faz pesquisas. E caso você consiga estruturar as suas produções tendo essa perspectiva macro, meta, tendo então a noção de como estruturar a produção para um e para o outro tipo meta, porque são 2, você, por consequência, vai ter a capacidade de fazer a sua estruturação para todo qualquer outro tipo de produção IELTS Task 2 que seja relacionado a um ou a outro desses 2 tipos macro. E nós, informalmente, chamamos esses tipos macro Task 2, o primeiro de somente o seu lado da moeda, e o segundo, os 2 lados da mesma moeda. Então, o que nós temos aqui é toda e qualquer produção Task 2 IELTS Writing podendo ser julgada tendo em vista 2 perspectivas. Ou este tema pede para você somente dar o seu lado da moeda, ou seja, somente dar a sua opinião pessoal e pronto. Ou este tema pede para você dar a sua opinião e a opinião alheia, do seu antagonista, da pessoa que, na realidade, você não necessariamente corrobora com a opinião dela. E caso você saiba estruturar as suas produções Writing Task 2 para cada um desses 2 tipos macro, você consegue estruturar para todo e qualquer outro tipo, porque todas as outras variações de tema saem dessas 2 fontes. E você infere isto. Quando você lê uma produção, um tema Task 2, você infere isto. E os temas não são truncados, eles não são desafiadores de serem interpretados, não são complexos em termos de realmente o quão necessário é ser sofisticado a sua capacidade de interpretação para vocês, de fato, as entender. Portanto, é um processo bem straightforward. E ele se dá, no caso do somente o lado da sua moeda, por temas como este. The increasing housing problem in big cities has social consequences. Some people say that only government can solve this problem. To what extent do you agree or disagree? Então aqui temos to what extent do you agree or disagree? Somente a sua opinião. Do you agree or disagree? Não o outro. You. Não é? E bom, às vezes, aliás, com real frequência você tem diferentes formas de expressar essa mesma ideia. Você, na realidade, tem what is your perspective about this topic? What do you think about it? What is your position? Não é? Mas, em essência, é tudo pedindo somente uma coisa, a sua opinião, e pronto. Então, quando temos um tema deste tipo, nós, caso não sigamos uma estratégia pré-definida, temos até mesmo a tendência de, mesmo com o tema pedindo a nossa opinião, a gente também dar uma opinião alheia para ter uma produção maior.
Até porque você pode se perguntar, como é que eu vou atingir as 250 palavras, que é o mínimo para o Task 2, se eu não for abranger o outro lado da moeda, mesmo se o tema não estiver pedindo? Como é que eu vou fazer isso? Vamos mostrar isso daqui agora para você. E quando você, na realidade, faz isso, a realidade é que você também diminui complexidade. Porque o que efetivamente faz você não obter a nota que você quer na sua primeira tentativa no IELTS, na maior parte das vezes, não é problemas estruturais ou não é, na realidade, questões que são macro. São questões que, na realidade, envolvem precisão gramatical e semântica. Ou seja, o nível de precisão que você está tendo ao escrever o presente, o passado e o futuro, e o nível de sentido e lógica que a sua dissertação tem do começo ao fim. Então, caso você simplifique e padronize essa estruturação, deixando ela bem automatizada em sua mente, e possa voltar toda a sua energia cognitiva para o que efetivamente importa, que é precisão gramatical e semântica, você definitivamente tem maiores scores. E uma questão prévia aqui que eu gostaria de destacar. Não é necessário um vocabulário sofisticado para um high score no IELTS. As pessoas perguntam, mas eu não preciso de um vocabulário complexo, eu não preciso de um vocabulário sofisticado para efetivamente obter a nota que eu preciso, ou até mesmo mais no IELTS. Bom, se você tem a capacidade de utilizá-lo com precisão, por favor, o utilize. Mas se você ainda está cometendo erros fundamentais na comunicação, você está para perder bem mais pontos do que em precisões envolvendo vocabulário avançado. Ou, não vou falar avançado, mas sofisticado. Por quê? Se você comete um erro como esse, she have been working, isso definitivamente te faz perder pontos no IELTS. Agora, sabe o que te faz perder ainda mais ponto? She eat pizza. O she have been working está errado porque você está falando a terceira pessoa do plural, desculpa, do singular, e portanto você tem que falar has. She has been working. Agora, você aqui, she eat pizza, também está errado porque você está falando na terceira pessoa do singular, e quando você fala ou escreve na terceira pessoa do singular, você tem que colocar o S ou S no final do verbo. E, portanto, você escreve she eats pizza. O she has ou she have been working, dado o erro original, você está lidando com a margem da complexidade da língua inglesa. Você está lidando com algo realmente mais abstrato, que é o present perfect, quiçá a estrutura mais complexa na língua inglesa. O present perfect e as suas variações, como o present perfect continuous, o past perfect, o future perfect, dentre outros. Isso daqui é o que há de mais complexo. Agora, o she eat pizza é fundamento. Não é básico e não importante. É extremamente importante. Tão importante que é fundamental. É o fundamento. E quando você tem imprecisão fundamental na sua escrita, o impacto no seu score é infinitamente maior. Então, na realidade, quando você proativamente diminui complexidade e efetivamente tenta aumentar precisão gramatical e semântica por simplificação de vocabulário, você definitivamente tem um score maior. E vocês vão ver, aqui vocês vão ser apresentadas produções que são ótimas no ponto de vista estrutural, de precisão e de semântica, high scores, no mínimo 7.0, e vocês não vão ver de forma nenhuma nenhum vocabulário que seja cheio de firula. E isto é o fundamento do que nós queremos passar aqui. Menos é mais. Menos não é pobre, menos não é ruim. Menos é simples no sentido de que é menos complexo, mais compreensível. Minimalismo é o que nós buscamos aqui, não pobreza de vocabulário. E vocês vão ver o que na prática é isso. Então vamos começar pelo primeiro parágrafo de um tema que envolve somente o seu lado na moeda. O primeiro parágrafo tem que envolver a sua introdução, mas a paráfrase do tema, e que na prática, depois dela, vem a opinião pessoal direta. Então, o parágrafo 1 é a sua introdução, que é composta pela sua paráfrase do tema, mais a opinião pessoal direta. Atenção! Nunca use contrações em dissertações. Exatamente. Então, se você, na realidade, está lidando com dissertações, não é? Estou pensando em inglês e em português ao mesmo tempo. Se você está lidando com dissertações, você está falando de escrita formal. E se você está falando de escrita formal no IELTS, você está utilizando
ou mais precisamente não utilizando contrações, não é? Escrita informal, e isso nós vamos ver mais à frente, em especial no Task 1 General Training, você está falando de sim contrações. Você não está falando de gírias, você não está falando de expressões extremamente coloquiais. Isso você não coloca em nenhum momento, em nenhuma produção sua, seja formal ou informal no IELTS. Mas o que define que algo é informal ou não é a utilização ou não de contrações, e por consequência, se você quer ter uma produção formal, que é o que é esperado de você em uma dissertação, Task 2, não utilize contrações. Então, o seu I'm se torna I am, o seu his se torna he is, o seu you're se torna you are, e por aí vai. Tudo bem? Então, voltando aqui ao primeiro parágrafo. Estamos falando, então, de uma estruturação que envolve 4 parágrafos. Começando, então, pelo primeiro. Introdução, paráfrase do tema, mais a opinião pessoal direta. Você precisa de parafrasear o tema, ou seja, escrever com suas próprias palavras o que o tema está falando, porque você não pode partir pelo pressuposto que o examinador sabe sobre o que a sua opinião ou o seu texto fala sobre. O examinador, em teoria, não sabe. Você tem várias produções, você tem vários tipos de tema, então ele está corrigindo vários tipos de tema diferentes, porque não é todos os centros de testes que aplicam todos o mesmo exame. O que você tem é uma variação ao redor do mundo de temas, mesmo em IELTS sendo aplicados ao redor do mundo no mesmo dia para evitar fraude. Por consequência, você tem uma enorme variação e, por consequência, então, você tem que partir pelo pressuposto que o examinador não sabe qual é o tema do seu tópico, qual é o tema da sua produção. E, portanto, você parafraseia o tema com suas próprias palavras para introduzir o leitor, no caso, o examinador, sobre o que você está falando sobre. Então, temos aqui a introdução da paráfrase do tema. Vejamos o tema novamente. The increasing housing problem in big cities has social consequences. O aumento de problemas relacionados à moradia em grandes cidades tem reais consequências sociais. Some people say that only government can solve this problem. Algumas pessoas dizem que somente o governo pode resolver esse problema. To what extent do you agree or disagree? Até que ponto você concorda ou discorda? Então aqui estamos falando de um problema social real que acontece na vida moderna. Então vejamos a paráfrase desse tema, ou seja, o reescrever deste tema com suas próprias palavras. It is a fact that population density and the increasing number of housing projects have created some social problems in many large cities. A group of people believes that the issue could only be solved by the government. Então temos aqui definitivamente o expressar do tema com palavras diferentes. Agora vamos à opinião pessoal direta, sem justificativas. I personally agree with the statement and this essay will discuss it in details. Ou seja, eu pessoalmente concordo com esta afirmação e nesta dissertação irei discutir os detalhes. Então, o que nós efetivamente temos aqui é a paráfrase do tema mais opinião pessoal direta, sem justificativas. Por que a sua opinião pessoal é direta, ou seja, sem justificativas? Porque você quer deixar espaço para o corpo da sua dissertação e efetivamente não ter um álibi para escrever este corpo. Porque se você já mata tudo na introdução, você efetivamente perde as balas na sua agulha para ter a dissertação por completo sendo feita. Então você dá a ponta do iceberg no primeiro parágrafo, porque é isso que você precisa, mas o restante, o mergulho aprofundado, é através do corpo. Então, temos aqui a paráfrase do tema, mas a opinião direta sendo dada. E é necessário essa sua opinião ser dada no primeiro parágrafo já, porque isso é uma dissertação, ela não é imparcial, ela é parcial, ela quer saber qual é o seu posicionamento, tudo bem? Então, após termos isso resolvido, vamos ao segundo parágrafo. Parágrafo 2, da estrutura de 4 parágrafos. Você aqui, no seu segundo parágrafo, após fazer a sua introdução e a sua opinião direta, você gera a sua argumentação pessoal 1. O que é a argumentação pessoal 1? O primeiro fator que te faz ter a opinião explicitada por você no seu primeiro parágrafo. E como é que você estrutura essa argumentação? Através do OJE. Opinião, mais justificativa, mais experiência pessoal ou exemplos.
Isso deve ser familiar para você, não é? OJE é IELTS Speaking. Por que então estamos falando aqui de OJE no IELTS Writing também? Opinião, justificativa e exemplificação ou experiência. Porque não existe diferença entre dissertação escrita e dissertação oral. O falar de forma aberta a sua opinião ou o escrever de forma aberta, em essência, é a mesma coisa. A diferença é que você, na realidade, ao escrever, tem um processo mais controlado e você é menos colocado contra a parede. Mas ainda assim, é uma dissertação livre, é um opinar de forma livre. E detalhe, quando alguém chega e fala como eu posso desenvolver o meu speaking, eu já tenho um bom nível, eu já efetivamente consigo me comunicar de forma clara, mas eu sinto que eu preciso desenvolver ainda mais o meu speaking. Além de, claro, fazer o óbvio, que é praticá-lo, em um contexto IELTS em especial, se esse é o seu objetivo, a primeira coisa que eu verifico é qual está sendo a consistência do seu desenvolvimento writing. Por quê? É completamente possível você encontrar pessoas que falam bem, mas escrevem mal. Mas é bem difícil você encontrar pessoas que escrevem bem e falam mal. Então, quando você escreve bem, quase que invariavelmente você fala bem. E, portanto, caso você queira desenvolver o seu speaking, a ligação direta com o seu writing é explícita. E, portanto, se você quer aumentar o seu score no speaking, por favor, também desenvolva o seu writing ASAP, para ontem, porque isto vai ter um impacto enorme no seu score final. Tudo bem? Então, voltando aqui à argumentação pessoal, mesma estrutura do speaking, em especial parte 1 e parte 3, opinião, justificativa e experiência pessoal, ou OJE. Então, vamos ver como que o OJE se dá aqui nessa produção sobre este tema em particular. Firstly, as the demand for houses in big cities is higher, the prices of properties have been rising in the last years. Uma observação, pessoal. Caso vocês acabaram de chegar, alguém acabou de chegar, por favor, clique 2 vezes na janela que eu estou compartilhando para você expandi-la e poder ver o que eu estou lendo aqui de forma mais confortável. This situation affects middle-class families, since they cannot afford houses in the city. Most of them purchase properties in more distant areas, and consequently, they have to spend more money and time on transportation to the workplace, decreasing their productivity at work due to a very rushed routine. I live far from work, and I can assure you that I feel less productive during the day than coworkers who live closer to the company we work for. Então, aqui, explicitamente, opinião, justificativa e exemplo. É o matar a cobra e mostrar o pau, não é? Então, temos aqui tudo sendo feito da forma como que deve ser no contexto de OJE, não é? Então, você, na realidade, vê aqui essa parte que vai do firstly até o work, sendo a opinião, depois o due to a very rushed routine, sendo a justificativa, que justifica o problema demonstrado na opinião, e depois a exemplificação. I live far from work. Eu vivo longe do trabalho. E eu posso lhe garantir que eu me sinto menos produtivo durante o dia do que os meus colegas que vivem próximos à empresa que nós trabalhamos para. Então, vocês aqui efetivamente conseguem ver o OJS sendo explicitado aqui. Parágrafo 3. Agora temos o segundo elemento no qual você baseia o que você, no primeiro parágrafo, definiu como sendo a sua opinião. I personally agree with this statement. In this essay, I will discuss it in details. Então, esses details são esses 2 elementos que você está dando. A argumentação pessoal 1 e a argumentação pessoal 2. Como estruturar essa argumentação pessoal 2? O segundo elemento que te faz crer no que você, no primeiro parágrafo, especificou, novamente, OJE, opinião, justificativa e experiência pessoal. Só que abrangendo um outro tópico. Então, vejamos aqui o parágrafo 3. Secondly, the high demand for housing areas has created some environmental issues. More houses are being built in the cities, so the number of parks and trees is decreasing these days. Trees are beneficial for human beings due to their production of oxygen and absorption of pollution. Because of that, air pollution in these cities today is worst.
One example of that is the increased number of people who have respiratory problems. Somente uma rápida correção aqui desta produção. Worse, não worst. Então, one example of that is the increased number of people who have respiratory problems. Então, aqui temos a argumentação pessoal, justificativa, experiência e exemplo, não é? Opinião, justificativa e exemplo também ocorrendo. Você, então, tem aqui do secondly ao pollution, sendo a argumentação pessoal. Because of that, air pollution in the cities today is worse. Justificativa. One example of that is the increased number of people who have respiratory problems. Experiência pessoal ou exemplo, também tendo o terceiro parágrafo aqui completo. Agora vamos ao quarto e último parágrafo. Como é a sua conclusão? A sua conclusão é reafirmação parafraseada da sua posição inicialmente dada no seu primeiro parágrafo e bem mais trabalhada no seu segundo e terceiro. Então, se no primeiro parágrafo você parafraseou o tema para não ter repetição de vocabulário, não ter a sua nota diminuída por plágio, você no último parágrafo também tem que se preocupar com plágio, mas não plágio entre o que você está escrevendo e o tema, mas entre o que você está escrevendo agora e o que você escreveu anteriormente na sua produção. Porque caso tenhamos repetição de vocabulário em excesso, você efetivamente tem um problema real aqui. E então você, ao buscar parafrasear o que é dito pelo tema e o que é dito por você mesmo, você evita isto. Porque na realidade, quando os examinadores veem isso, o que eles interpretam é, olha, esse cara está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do que está falando, simplesmente para ter uma contagem de palavras mínima mais fácil, mais simples de ser atingida. Ele não está utilizando o seu real conhecimento. Portanto, no. Então, muito importante termos isso. E qual seria a reafirmação parafraseada da posição dada nessa produção em particular? In conclusion, I agree that it is the government's task to solve the social consequences of population density, implementing programs that allow the city to grow in an organized way, keeping its population healthy. As they have the power and the authority to resolve this issue, they should run well-planned campaigns to solve those and other problems. Então, o que nós temos aqui é efetivamente o parafraseado que foi anteriormente dito, não tendo a utilização excessiva de mesmo vocabulário. Então, é muito importante realmente termos essa lógica em mente. Tudo bem? Então, esta é uma estruturação IELTS Writing Task 2 para um tema que envolve somente o seu lado da moeda, ou seja, um tema que pede somente a sua opinião, não mais, não menos do que isso. Agora, algumas considerações antes de irmos para o próximo tema, Task 2. Quando nós estamos falando de uma produção que tem um high score, as pessoas, na realidade, argumentam, eu preciso de um vocabulário complexo, eu preciso de um vocabulário sofisticado. Eu já abrangi o porquê que este argumento de vocabulário sofisticado é relativo. E aqui vocês acabaram de ver uma produção que teria um score de no mínimo 7.0 no IELTS Writing, e 7.0 é score de CLB9, que é a nota ideal para processo de imigração federal ou provincial, que é o mais competitivo que você pode entrar. Uma produção como essa teria um score de no mínimo 7.0, não porque ela, na realidade, é algo extremamente sofisticado, mas o nível avançado dela se encontra na precisão gramatical e semântica dos fundamentos, que de longe são os elementos mais importantes de uma comunicação apropriada. 80% da comunicação da língua inglesa é feita com 500 palavras. Isso, na realidade, é uma regra que se aplica de uma forma geral em todas as línguas. Você tem algo que gira entre 500 a 2.000 palavras, dependendo da língua, 80% da comunicação dela. Então, é aquela lei do Pareto, não é? 20% resolvendo 80% do problema. Então, se você, na realidade, tem essas 500 palavras sólidas na sua utilização, você consegue se comunicar de forma proficiente em qualquer contexto. E é exatamente isso o que nós estamos aqui efetivamente buscando evangelizar, vamos assim por dizer. Fundamentos, eles são mais importantes do que
firula em termos de vocabulário. Caso você queira utilizar vocabulário mais sofisticado, por favor, utilize. Mas se certifique-se antes de não estar tendo problemas de fundamento. E a probabilidade de você não estar tendo problemas de fundamento, independente do seu nível, é bem mais baixa do que você imagina. Porque os fundamentos também são complexos por si só. Então, com isso dito, vamos imaginar que você esteja agora utilizando palavras que são mais sofisticadas. Como as utilizar de forma estratégica? A minha sugestão é buscar utilizar o número resumido que você repete em cada uma das suas produções. Então, ao invés de buscar ficar tendo cada vez mais vocabulário complexo em mente, busque ter um grupo pequeno de palavras que você sabe por fato que você está utilizando de forma correta e simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V em cada produção. Repete. Porque não há problemas de você utilizar o mesmo vocabulário entre produções. O problema é você utilizar o mesmo vocabulário na mesma produção. Agora, se você padronizar o vocabulário que você utiliza e simplesmente o repetir a cada produção, não tem problema, porque o examinador vai ver somente uma produção. Ele vai te julgar somente em uma produção. Então não importa se você, na realidade, padroniza o vocabulário que você utiliza e faz isso em todas as suas produções. Para as nossas correções de assignment aqui, não importa. Porque no IELTS também não importa. Então é muito melhor você ter um grupo menor, simplificando, tirando complexidade e se focando em alta precisão gramatical e semântica, utilizando um número restrito de palavras mais sofisticadas e simplesmente as repetindo produção após produção. Então aqui, um exemplo de produção que envolva um tema que tenha somente a sua opinião sendo pedida, você pode padronizar, e isto é, você que escolhe. Eu não estou falando que você, na realidade, vai selecionar para o seu grupo seleto de expressões mais avançadas o que eu estou aqui neste exemplo mostrando. Você pode selecionar o que você desejar. O que importa é a lógica que eu estou aqui tentando descrever. Então, nessa produção em particular, seguindo essa lógica, você teria o seu segundo parágrafo aqui, como você mesmo vê, firstly, sendo utilizado, não é? Então, podemos destacar isso como uma palavra padrão a utilizarmos em todas as nossas produções. Secondly, para o seu segundo parágrafo corpo, ou terceiro parágrafo, que é a sua argumentação pessoal. Secondly. E depois, por último, no último parágrafo conclusivo, in conclusion. Então, seguindo essa lógica, alguém que escolheria essas palavras para padronizar a sua produção, em absolutamente todas as suas produções Task 2 que envolvessem somente a opinião, ela no seu parágrafo segundo falaria firstly, ela no seu terceiro parágrafo falaria secondly, e ela no seu no seu quarto e último parágrafo falaria in conclusion. Sempre, invariavelmente. Buscando então ter nessas expressões que são mais complexas para ter uma fluidez maior, resumidas num grupo seleto, que ela repete produção após produção, simplificando a vida dela. Então, este é o approach que nós sugerimos quando o assunto é vocabulário mais avançado, quando você foge do escopo do que é fundamental. Você quer ir para isto? Por favor, vá. Mas, de fato, então, vá de forma inteligente. Não saia, por favor, dando tiro para todos os lados, tentando buscar o máximo de vocabulário avançado que você consiga, o máximo de vocabulário sofisticado que você consiga, porque isso, na realidade, no final, caso você não tenha um método por trás, vai ser um tiro no pé. Tudo bem? Esta é a nossa perspectiva, você tem todo o direito de discordar, mas eu acho que é ao menos importante eu enfatizar isso para você tomar decisões ainda mais bem informadas. Tudo bem? Então, parágrafo 4, também aqui concluído. Então, este é o nosso approach para vocabulário mais avançado. Agora, vamos para o segundo tipo de Task 2, tendo essa perspectiva meta Task 2, macro Task 2, não é? Os dois lados da mesma moeda. Esta é a forma informal que nós denominamos esse tipo de tema, não é? Então, vejamos aqui este tema em particular. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. Então, aqui é um tema clássico onde que é pedido os dois lados da mesma moeda. Quais são as vantagens e desvantagens? Quais são os lados positivos e negativos?
Qual é o lado negro e claro da força? Não é? De fato, é muito importante a gente ter isso em mente. Então, vamos ver como é o primeiro parágrafo para um tipo de produção desse tipo. Surpreendentemente, ou não, o seu primeiro parágrafo aqui é exatamente igual ao primeiro parágrafo que você tem no tipo de produção que envolve somente a sua opinião. Paráfrase do tema, mas a opinião pessoal direta, sem justificativas. O que isso então significa na prática neste nosso modelo de produção aqui? Vejamos. Before starting college, many young people are told that an year working or traveling may be a good option. In my perspective, saving money is the most important thing in a young person's life, making the idea of working before starting higher education interesting to me, despite some disadvantages. I intend to show why in this essay. Então vejamos. Logo nas duas primeiras linhas, eu já introduzi o leitor ao tema da dissertação, fazendo uma paráfrase do tema Task 2 IELTS Writing. Então, before starting college, many young people are told that an year working or traveling may be a good option. Então, introduzi o leitor ao tema. E depois, in my perspective, saving money is the most important thing, etc., etc. I intend to show why in this essay. É a sua opinião pessoal direta, sem justificativa. Agora vamos ao parágrafo 2. Qual é o parágrafo 2 para um tema que envolva os dois lados da mesma moeda? Argumentação alheia. Aqui, então, você, na realidade, vai já ir direto à argumentação dos seus antagonistas, ou seja, das pessoas que, na sua visão, ou, na realidade, na visão delas, veem mais desvantagens do que vantagens neste processo de ter este 1 ano de pausa entre o high school e o começo do college. Por que nós não seguimos o caminho natural para esse tipo de produção, que na prática é, se na sua primeira, se já na sua tradução, no seu primeiro parágrafo, você já deu a sua opinião direta, nada mais natural que no seu segundo parágrafo você continuar e ter uma argumentação mais aprofundada sobre o que você se posicionou no primeiro parágrafo. Bom, nós não sugerimos você fazer isso por 2 motivos. O primeiro é, a sua produção fica meio maçante, fica meio boring. Por quê? O tema é polêmico, envolve os dois lados da mesma moeda, mas em 80% dele você está falando somente o seu lado. Você aqui num tema como este, por mais que você tenha que falar o seu lado, porque isso é uma dissertação, é interessante você dar um real estate, um espaço para a opinião alheia também. Assim você tem uma produção que varia de parágrafo a parágrafo, a abordagem, a posição e, por consequência, é um texto mais engajante. E o segundo ponto, que inclusive é o mais importante, você tem a necessidade de fazer um contraste explícito entre a sua opinião e a opinião dos seus antagonistas. E se você dá a sua opinião no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo dá a opinião alheia, no terceiro parágrafo volta a sua opinião, e no quarto parágrafo você conclui, você tem um contraste explicitamente sendo definido aqui. E quanto mais contraste para um tipo de tema que envolve os dois lados da mesma moeda, melhor. Então, vamos à argumentação alheia. Many think that students who work before going to college have a limited professional career because this pause in their academic studies can cause young people to skip university and start a career below their capabilities. For instance, a recent European survey discovered that 25% of students who have this 1-year break after high school never start college, and this is a clear disadvantage. Então vejamos aqui que, bom, eu aqui fui no segundo parágrafo para a opinião alheia, para fazer o contraste no terceiro parágrafo. Como eu estruturei a opinião alheia? OJE. Não importa se eu estou dando uma opinião em primeira pessoa ou em terceira pessoa. A estruturação é a mesma. Opinião, justificativa e experiência pessoal. Então, aqui você tem Many think that students who work before going to college have a limited professional career. Opinião alheia. Because this pause in their academic studies can cause young people to skip university and start a career below their capabilities. Justificativa alheia.
For instance, a recent European study discovered that 25% of students who have this 1-year break after high school never start college, and this is a clear disadvantage. Exemplo alheio. Então, OJE na terceira pessoa, no singular ou plural. Então, perfeito, fizemos o contraste. Agora vamos realmente constatar aqui as coisas, dando a nossa opinião no terceiro parágrafo. Qual é o terceiro parágrafo? Agora a sua argumentação pessoal, não alheia. Como é que você estrutura? Novamente, OJE. Opinião, justificativa, experiência pessoal, mas agora o seu posicionamento. Então vejamos aqui. However, higher education is very expensive, and lots of students decide to work for 12 months and save money before they start their studies again, decreasing their dependency on their parents and allowing them to really focus on their academic life when they return to it, instead of having to get a part-time job while studying. An example of that is the fact that the performance of people who only study while at university is higher than when they have to work and study at the same time. Então aqui foi dado o argumento de que quando você tira este um ano off para trabalhar, você consegue salvar dinheiro e pagar a sua faculdade. E quando você começa os seus estudos, você consegue se focar nos estudos, não precisando de trabalhar para pagá-los. E um exemplo disso, e isso é muito positivo, e um exemplo disso é o fato de que pessoas que efetivamente somente estudam e realmente são sérias nisso, têm uma performance maior, academicamente falando, do que pessoas que têm que trabalhar e estudar simultaneamente. Agora, vejamos uma coisa importante que eu esqueci de comentar no parágrafo 2, que envolve, em especial, essa parte da experiência pessoal ou exemplo. Vejamos aqui uma coisa importante. For instance, a recent European survey discovered that 25% of students, etc. Aqui, então, eu destaquei um dito estudo europeu recente, não é? Bom, esse estudo europeu é irreal. Ele não existe. Isso daqui é uma invenção. Tem problema? Não. O examinador ele não vai pesquisar para ver se o que você está definindo como um exemplo para sua argumentação é de verdade ou não. Em especial se você não definir nomes de revistas, nomes de jornais ou programas de TV. Então, sempre na sua argumentação, exemplifique na terceira pessoa ou na primeira. E exemplifique mesmo se for necessário você inventar fatos. O examinador não importa sobre o quão verdadeiro é o que você está falando. Da mesma forma que ele não se importa no speaking. No speaking e em sala de aula nós com certa frequência falamos, não é? Invent, create, doesn't matter. Por quê? Porque o examinador está pouco se lixando se o que você está falando é de verdade ou não, é verdadeiro ou não. O que ele quer saber é o quão claramente você está se comunicando no speaking. E ele também te julga pelos mesmos parâmetros no writing. O quão claramente você está aqui também se comunicando. De uma forma mais precisa, não é? O quão precisamente você está se comunicando gramaticalmente falando e semanticamente falando. Então, invente fatos se necessário for. Aqui, então, também temos a mesma estrutura. E aqui eu disse, an example of that is the fact that the performance. Bom, aqui eu utilizei senso comum. Eu não sei se de fato isso acontece. Se realmente as pessoas que somente estudam têm mais performance do que pessoas que estudam e trabalham. Não é? Não sei. Mas aqui eu disse algo que é de certa forma óbvio. Se os fatos são, de fato, coisas que refletem isso, são outros 500. Mas aqui, simplesmente dei a exemplificação para fechar a argumentação de forma completa e real. Tudo bem? Então, próximo ponto. Último parágrafo. Parágrafo 2. Desculpa, parágrafo 4. Conclusão. Reafirmação parafraseada da sua posição. Então, novamente, temos essa estrutura sendo utilizada no último parágrafo, como é no caso de temas que envolvem somente o seu lado da moeda. Então, vejamos aqui o exemplo. In conclusion, taking a 1-year break from studies is an advantage if it allows students to save money, making them more independent and focused when they return to their studies. Young people just need to be careful not stopping their formal education after this period.
Então veja que aqui não estou ignorando as possíveis não vantagens que o tirar este 1 year off after high school tem. Mas no fringir dos ovos, no andar na carruagem, no longo prazo, a minha perspectiva é que sim, é mais benéfico a pessoa tirar este 1 off, em especial se ela trabalha, não é? Pois isso as faz salvar dinheiro, ser mais independentes e serem capazes de se focar mais nos seus estudos quando elas efetivamente começarem esses estudos, não é? As pessoas somente precisam de ficar atentas para realmente não pararem por completo os seus estudos após este 1 ano de pausa. Então, temos aqui o parafraseado que foi dito por mim nos outros parágrafos, só que com outras palavras, para não termos plágio de mim mesmo, não é? Então, temos aqui um tema também, Task 2, só que o segundo e último tipo macro de tema, que é os dois lados da mesma moeda. Tudo bem? Bem simples, nada complicado, não é? Como vocês viram, produções de alta performance, no mínimo 7.0 IELTS Writing e nada de vocabulário com firula, nada de vocabulário complexo, nada de vocabulário sofisticado. Isso daqui é o arroz com feijão bem aplicado, não é? Então agora vamos a Task 1. Então fizemos o Task 2 no IELTS, vamos para o Task 1, os 20 minutos. Let's get this done. Quando estamos falando de academic, aqui é o ponto. Se você não vai fazer o academic, a minha sugestão é, por favor, não saia. Saia da frente do seu computador, mas não saia de sala. Não é? Por favor, estica suas pernas, vai beber uma água. Em aproximadamente aqui uns 10, 15 minutos, volte para termos agora o abranger do Task 1 Academic. Depois vamos para o General Training, tudo bem? Mas para você que se interessa pelo Academic, agora vamos falar sobre o Academic. Então, Task 1 Academic, interpretação de dados em um gráfico. The graph below shows the number of vehicles owned by per thousand people in China from 1987 to 1999. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Então temos aqui um parágrafo, um tema, Task 2 Academic, que mostra o nível de possuir carros a cada 1.000 pessoas na China entre 1985 e 1999. Não é? Quantas pessoas tinham um carro a cada 1.000 pessoas na China? Não é? Então você, na realidade, tem que efetivamente estar fazendo uma análise dessas informações. O primeiro ponto é, atenção, nunca utilize contrações em suas análises. Da mesma forma que no Task 2, seja um tema que envolva somente o seu lado da moeda, seja um tema que envolva os dois lados da moeda, você tem que ser formal, não utilizando contrações, aqui a mesma coisa. A sua análise acadêmica também é formal, sem contrações, tudo bem? Aqui nós aplicamos o que nós denominamos de SSCC. No sistema você tem isso sendo mostrado, tudo que eu estou falando aqui tem sido mostrado no sistema. Mas no sistema em particular, o que você tem é o SSC. Aqui estamos adicionando o segundo C e vocês vão saber o porquê. Mas em essência é o mesmo que é explicado no sistema. SSCC. Primeiro S, síntese. Segundo S, seleção. Primeiro C, comparação. Quarto C, conclusão. Mas vamos então começar pelo primeiro C, que é o primeiro parágrafo. Então estamos falando de 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, o primeiro S, seleção. Desculpa, primeiro parágrafo, síntese. Tudo bem? Primeiro parágrafo, primeiro S, síntese. Parágrafo 1, síntese. O que é a síntese? A visão geral do que é mostrado pelos dados. Então aqui você não está buscando ter um dive muito aprofundado no tema. O que você está querendo é simplesmente dar um tapa macro. Dar um tapa e, de fato, fazer uma visão geral do Task 1 Academic. Uma visão geral dos dados demonstrados pelo gráfico, pela tabela que está sendo mostrada. Aqui você identifica os anos que foram abordados pela pesquisa. Aqui você identifica as métricas. Aqui você identifica, de fato,
os tipos de mensuração que foram feitas, não é? Então vejamos o parágrafo 1 deste tema. The graph reveals information about how many cars existed per 1,000 people in China during a period of 12 years, starting in 1987 and ending in 1999. Então aqui nós definitivamente temos uma dinâmica onde que você tem este tapa geral sendo dado. Nada complexo, nada aprofundado, simplesmente especificamos os anos, especificamos o local, China, especificamos o tópico, carros, especificamos as métricas, per 1,000 people. Nada demais, 3 linhas resolvem o problema. Segundo parágrafo, seleção, SSCC. Segundo parágrafo, seleção. O que é a seleção? O destaque de dados específicos que fogem da média mostrada. Então, você tem aqui os dados. Eles seguem uma média. E depois eles mudam. O que você destaca, então, na sua análise, é exatamente isto. Primeiro, a média e depois os elementos que fogem dela. Porque estes são os pontos que realmente importam ser destacados. Aqui é o que você faz para separar o joio do trigo. Então, vejamos aqui a seleção. O separar o joio do trigo, dado este tema que temos em mãos neste momento. In 1987, around 40 Chinese people per 1,000 owned a car. In only 2 years, this number increased to 55. The vehicle ownership kept on increasing. And in 1993, for every 1,000 Chinese citizens, 100 had their own automobile. After that, the car ownership ratio in China grew even more. Então, o que nós definitivamente temos aqui é o destaque dos elementos que primeiro definem a média e depois o ponto de inflexão, onde que a coisa foge da média. Então, você tem essa parte inicial aqui sendo o estabelecimento da média, não é? E terminando aqui, the vehicle ownership kept on increasing, and in 1993, for every 1,000 Chinese citizens, 100 had their own automobile. Aí o ponto de inflexão. After that, ou seja, 1995, olha o aumento aqui bem maior do que a média. After that, the car ownership ratio in China grew even more, ainda mais. Então temos aqui a seleção. Depois temos o parágrafo 3. Comparação. O que é a comparação? A definição de como que os dados anteriormente selecionados relacionam-se entre si. E é muito importante termos essa perspectiva. No primeiro parágrafo estabelecemos como que vemos, de fato, as informações de uma forma geral. No segundo parágrafo especificamos como que vemos os dados a um nível individual. E é pela essa interpretação a nível individual que conseguimos separar o joio do trigo. No terceiro parágrafo temos a comparação, que é a demonstração de como que esses elementos individuais que foram destacados no segundo parágrafo agora relacionam-se entre si. Então isso daqui é um nível ainda mais alto de abstração. Fomos ao individual, agora pegamos os elementos individuais e estabelecemos as relações entre eles. Não é? Vejamos então como que fizemos isso no parágrafo 3 aqui dessa produção. In 1995, 200 people owned their own car per 1,000 individuals, which is an increase of 100% when compared to 1993. This trend of doubling the total number of car owners continued until the last year analyzed, 1999, when there were 400 vehicles in China for every 1,000 people. Então, o que nós temos aqui é efetivamente comparações sendo feitas, não é? A comparação entre 95 e 93 e depois a comparação entre o que estava antes acontecendo em termos de média e o que foi depois acontecendo, ou seja, um aumento duplicado 100% a cada ano analisado até 1999, que foi o ponto onde que a cada 1.000 pessoas na China, 400 tinham carro. Então aqui temos a dinâmica no qual temos a comparação entre os elementos individuais levantados no parágrafo 2. E por último, temos o parágrafo 4, que é a conclusão.
Antes nós não tínhamos o costume de sugerir uma conclusão. Nós, na realidade, simplesmente falamos, vai até a comparação e pronto. Mas é óbvio que isso é algo problemático. Na realidade, o que estávamos tentando fazer é o fato de que, bom, estávamos tendo um problema endêmico, onde que as pessoas estavam compreendendo a conclusão como sendo uma mini dissertação. Por exemplo, num texto como este, o que você veria as pessoas, antes de aulas como essas, fazendo, nos seus writing assignments, seria o aumento dos carros ocorreu devido à Revolução Comunista da China sendo uma revolução bem-sucedida. Temos, então, a distribuição de renda de forma igualitária, o que permite as pessoas a consumirem carro, não é? Bom, isso daqui é uma especulação. O texto, o tema não pede de forma nenhuma que você identifique os motivos pelos quais o que você viu de fato aconteceu, não é? Realmente o texto somente pede, o tema somente pede para o que você defina o quê, não o porquê. E, portanto, a sua conclusão tem que envolver ainda somente o quê. E como é que a gente, então, interpreta a conclusão deste o quê? Definição do que pode ser obviamente concluído, tendo em vista o que os dados mostram. Detalhe, o que é óbvio ainda é importante. Então, temos. In summary, vehicle ownership in China increased dramatically in just 12 years, starting from 46 car owners per 1,000 people in 1993 and reaching more than 400 per 1,000 at the end of the analysis in 1999. Então temos aqui uma dinâmica onde que fizemos mais uma vez um tapa, mas agora mostramos os resultados. Fizemos o tapa genérico, mas agora nós não nos focamos em métricas, em mensurações específicas, mas sim em resultados. E efetivamente isso é feito aqui pela conclusão. Veja, algo óbvio, porque se você efetivamente compreendeu este gráfico que estamos trabalhando aqui, é óbvio, mas ainda assim é importante para demonstrar ao examinador que você, de fato, indica aqui qual foi o objetivo final dessa análise como um todo. Porque se você faz todo este drama da análise, você tem um objetivo final, a conclusão. A conclusão é o conhecimento. Porque, na realidade, você tem o dado bruto interpretado vira informação. Desculpe. Na realidade, você tem o dado bruto, os dados brutos agregados viram informação e a informação devidamente interpretada vira conhecimento. E é isto que a análise de dados quer te dar, conhecimento. Não somente informação ou não somente dados. E, portanto, quando você faz toda essa análise de dados passando por esse funil, você chega ao conhecimento. E o que você quer é representar este conhecimento na conclusão. In summary, vehicle ownership in China increased dramatically in just 12 years, starting from 46 car owners per 1,000 people in 93 and reaching more than 400 per 1,000 at the end of the analysis in 1990. In 1999, isto é conhecimento. Esta é a conclusão. Estes são os resultados finais dessa história toda. Então, temos aqui uma análise Task 1 Academic sendo feita. SSCC. Seleção, comparação, conclusão e, desculpa, mais uma vez. Seleção, comparação, síntese, não é? Síntese, seleção, comparação e conclusão. Tudo bem? Perfeito. Então, temos aqui um Task 1 Academic e agora vamos, por último, a um Task 1 General Training. Então, para os nossos colegas interessados em General Training, agora vem o que vocês querem em termos de Task 1. Task 1 General Training. Bom, Task 1 Academic, análise de dados. Task 1 General Training, produção de uma carta. Não produção de um e-mail, produção de uma carta. Com real frequência, nós, na realidade, recebemos produções Writing Assignments, onde que os estudantes estruturam a sua produção Task 1 como e-mails. Então, eles escrevem Subject, User, não é? Username e coisas do tipo. Eles fazem a estética ser de um e-mail. Por favor, não façam a estética da sua carta ser um e-mail. O próprio nome diz Write a Letter. O próprio tema diz Write a Letter, não an e-mail. Não é? Então, por favor, se mantenham nos fundamentos,
façam o que exatamente um tema pede. Faça uma carta, não um e-mail. E o que é uma carta? Greeting, saudação, o corpo da carta e o farewell, despedida. Quais são pontos a serem considerados? Primeiro, seguimos a mesma sequência dos pontos do tema ao estruturarmos a nossa carta. Então vejamos que aqui não tem segredo, não tem SSC, não tem dois lados da mesma moeda ou somente o seu lado, não tem estratégia quando o assunto é estruturação, task one, general training. O que você tem é seguir a mesma sequência que o tema demonstra. Então aqui é tão explícito porque você tem bullet points, na maior parte das vezes, indicando a sequência de fatos que devem ser abrangidos por você, não é? Então temos aqui o primeiro ponto sendo when you want to visit the snowy mountains, how long you will stay, how many students are in your party and what accommodation you will require. Cada um desses pontos é um parágrafo e a sequência que eles estão é a sequência dos seus parágrafos e ponto. Vejamos então o tema. You are organizing a trip to the snowy mountains in New South Wales for a group of students from Perth in Western Australia. Write the manager of the student hostel services. In your letter, explain when you want to visit the snowy mountains, how long you will stay, and how many students are in your party and what accommodation you will require. Então, pessoal, nenhum segredo. O que nós temos aqui, então, é simplesmente que seguir a mesma sequência do tema. Então, próximo ponto que temos que ter bastante atenção. E isso é um ponto crítico. Caso a carta seja para alguém que você tem intimidade com, ou seja, amigo ou familiar, use contrações. Caso contrário, não as use. Ou seja, você tem que prestar bastante atenção ao destinatário dessa carta. Se essa carta tem um destino, tem como destino alguém que no contexto fictício do tema você é familiarizado com, é, por exemplo, um familiar ou um amigo, é alguém íntimo seu, você efetivamente precisa de escrever uma carta com um tom informal. Caso contrário, você perde pontos. Caso você tenha como destino alguém que você não tem familiaridade com, como, por exemplo, aqui neste tema, o administrador do Hostel Student Services, não é? Então aqui você está administrando, você está conversando com o administrador de um local que você inclusive nunca foi antes. Então essa pessoa você definitivamente não tem intimidade com e por consequência você não utiliza contrações. Caso você utilize contrações, mesmo utilizando vocabulário mais rebuscado e formal, você perde pontos. Independente se você está escrevendo uma carta que seja realmente informal, nada de slangs, nada de baixo calão, nada de LOL. A gente já viu em alguns contextos as pessoas escrevendo gírias específicas da internet, não é? LOL, não é LOL, não é lot of laughs. Você não escreve LOL na sua produção, que é uma forma bem, assim, rápida de estar escrevendo na internet. Você tem aquele laugh limão, que eu não sei como é que fala isso, mas é laugh my ass off, não é? Ou seja, essas formas extremamente, assim, quase de memes de se comunicar na internet, que você às vezes vê as pessoas escrevendo nas suas cartas informais. Por favor, não. É vocabulário neutro, o que define o que é uma carta formal. Que uma carta é formal é a não utilização de contração. O que define o que uma carta é informal é a utilização de contração. Então, no caso de uma carta informal, o seu I am se torna I'm, o seu he is se torna his, o seu they are se torna their, e por aí vai. Tudo bem? Contrações sendo utilizadas. No caso deste exemplo, não temos a necessidade de termos contração, porque a carta é formal. Então, vamos ao primeiro parágrafo. Não, na realidade aqui não tem segredo em termos de estrutura, então nós simplesmente podemos seguir colocando toda a produção e a lendo. Então, um instante. Dear Sir or Madam. Dear Sir or Madam. Greeting. Saudação que toda a carta que se preza tem. Um instante. I am writing this letter to know more about the accommodations at your hostel. We are considering staying there during our visit to the snowy mountains in New South Wales. I'm in charge of the trip for a group of students from Perth, Western Australia, and I would like your assistance regarding this. Então aqui você está introduzindo, não é? Você, claro, precisa de ter uma carta que tenha um começo, meio e fim.
Então, você não tem o seu primeiro parágrafo simplesmente já pedindo o que o primeiro ponto pede. A sua carta precisa de ter um começo, meio e fim. Os seus pontos, então, aqui na estruturação, que você, inclusive, segue a mesma sequência na sua produção, vai para o corpo. Mas o primeiro parágrafo é a introdução do que você efetivamente quer, como em toda e qualquer outra carta. Aqui é simplesmente senso comum. Nada de estratégia complexa. Nada de estratégia pessoal. Então você tem o primeiro parágrafo especificando essa introdução. Agora entramos para o corpo e agora entramos para os pontos do tema. We are planning to take an outdoor trip next month and would like to stay there for a week. We would like to visit the mountains with our students as part of this excursion. Então aqui você tem neste primeiro parágrafo corpo o primeiro ponto sendo abrangido. When you want to visit the snowy mountains. Quando você quer visitar as snowy mountains. Próximo parágrafo, que abrange o segundo ponto do tema. We are a group of 20 students and 3 teachers. We would need accommodation of 5 double bedrooms and 2 large double rooms. It would be great if we could get rooms close to bathrooms and kitchens, because some of our students prefer to cook their own food. Então, definitivamente aqui temos o que o segundo ponto pede, porque, na realidade, calma, vejamos uma coisa importante. Você tem o primeiro ponto aqui, sendo abrangido em conjunto também com a quantidade de tempo. Depois, você tem, neste segundo, o que está sendo especificado no terceiro ponto. How many students are in your party and what accommodation will require? Então, este parágrafo aqui, penúltimo, vamos assim por dizer, está efetivamente abrangendo o que o terceiro ponto do seu tema pede, não é? Então, when you want to visit the snowy mountains, nessa produção, está sendo indicado no seu segundo ponto, no seu segundo parágrafo. We are planning to take an outdoor trip next month, não é? How long will you stay? Também está sendo indicado aqui, não é? Então, também nesse segundo parágrafo, você tem este ponto sendo indicado. E no próximo parágrafo, você tem o terceiro ponto sendo indicado. How many students are in your party and what accommodations you will need? Está sendo indicado aqui, não é? Uma observação, como vocês puderam perceber. Você tem uma produção que idealmente é quebrada em parágrafos, cada parágrafo sendo um ponto. Mas caso você queira fundir um ponto com o outro no mesmo parágrafo, portanto que faça sentido semântico, não tem problema. Por exemplo, o primeiro ponto fala quando você quer visitar os Snowy Mountains. E o segundo ponto fala por quanto tempo você vai ficar. De fato, essas duas coisas são bem relacionadas e podem sim ser fundidas em um mesmo parágrafo. Portanto, que você faça isso de uma forma que tenha coerência, não há o menor problema. Até porque não é uma regra cada ponto ser um parágrafo. Nós sugerimos você fazer com que cada ponto seja um parágrafo, não porque é uma regra técnica, mas é simplesmente uma boa prática para você se organizar e não ficar perdido desnecessariamente. E depois da definição desses pontos, você tem o último parágrafo, que é o fechamento. Please let us know the availability of accommodation required above in the mentioned period and reservation details. Thank you in advance. Yours faithfully, John Miller. Então, o que nós temos aqui, pessoal, é uma produção Task 1, General Training, onde que você não tem contrações, não é? Porque é formal. Um comentário importante que o estudante pediu, que é o comentário sobre vírgulas em inglês, não é? Vírgulas e pontos. Como vocês podem ver, ambos são utilizados, tanto em inglês quanto em português, e têm os exatos mesmos objetivos. Vírgulas são utilizadas para separar períodos dentro de uma mesma frase, que não necessariamente mudam de contexto. Então, você define a vírgula para ir de um subponto a outro subponto em uma mesma frase, sem finalizá-la. Pontos servem para terminar argumentos. Vão no final de frases, vão no final de linhas, não necessariamente sempre no final de parágrafos, mas sempre vão no final de ideias dadas. E, por consequência, você, na realidade, precisa de utilizar este ponto para ir de uma ideia para outra. Com muita frequência, nós temos com
com muita frequência nós temos estudantes que simplesmente não utilizam ponto final. Eles simplesmente têm todos os pontos, todos os momentos onde eles poderiam utilizar um ponto final sendo colocado vírgula, e portanto eles têm sempre parágrafos contínuos. Eles começam um parágrafo e não tem nenhuma pausa. Simplesmente vai até a última linha do parágrafo, tudo sendo dividido por vírgulas. Completamente errado, não é? O que na realidade você na realidade precisa de ter em mente quando está se questionando quando utilizar ponto e quando utilizar vírgula é: eu, quando estou expressando esta ideia, oralmente falando, dou uma pausa real. Uma coisa é quando eu estou indo para um lado e depois eu vou para outro, mas continuo na mesma ideia. Aí temos uma vírgula. Agora, no expressar de uma ideia, onde que é o momento onde que eu paro para respirar? É ali onde que tem um ponto. E se você, na realidade, tem um parágrafo que tem somente vírgulas, é como se você simplesmente falasse, sem pausas, e aí, no final das contas, a semântica de uma parte do parágrafo se funde com a outra de uma forma que não é tão coerente, e aí, no final das contas, todo o seu castelo de coerência cai. Não queremos isso. Então, queremos pausas. Não queremos mudanças de contexto sempre no mesmo parágrafo. Queremos pausas. Respiração e depois continua. É isto que é o momento onde que você, então, define o seu ponto final. Né? Agora, proporcionalmente falando, estatisticamente falando, você tem muito mais vírgulas sendo utilizados em português ou em línguas latinas que aceitam vírgulas do que em inglês. Em inglês tem bem menos vírgulas sendo utilizados do que o português. Você vê consideravelmente pontos sendo utilizados, mas vírgula bem menos. Porque, dentre outros motivos, a língua inglesa é muito transparente. Ela é muito simples. Ela é muito não truncada. É por isso que, dentre outros motivos, essa perspectiva de que, olha, mantenha um vocabulário simples, não significa que você vai ter uma produção pobre. É por design a língua inglesa ser simples. Enquanto o português tem, 20, 25 tempos verbais, a língua inglesa tem 5, 6. É uma língua simples, seca, por natureza, pragmática. Então você, na realidade, não necessariamente precisa de passar aquelas ideias sofisticadas com um encaixe muito complexo de coisas entre linhas para você passar essa ideia de forma complexa. Não tem tanto girar em círculos para se expressar bem em inglês. Menos é mais, não é? E, portanto, você neste processo de mostrar os 50 tons de um mesmo argumento em inglês, você definitivamente tem menos vírgulas sendo utilizadas, porque é uma língua que te leva do ponto A ao ponto B mais rápido. Tente escrever um parágrafo em português e escreva este exato mesmo parágrafo em inglês. Você vai ver que provavelmente esse parágrafo em inglês vai ter 2/3 do parágrafo em português. Desculpa, você vai ver que o parágrafo em inglês vai ter 2/3 do parágrafo em português. Você sempre fala mais com menos em inglês, por design. Então, um vocabulário mais simplificado no IELTS Writing não significa uma produção pobre. Tudo bem? Então, temos aqui a finalização da nossa análise IELTS Writing. Temos, então, Task 1 abrangido, Task 2 abrangido, de forma plena. Pegamos todos os ângulos. A ideia inicial era abranger 3, abrangemos 4. 2 produções Task 2, 2 produções Task 1. Então, pessoal, alguma dúvida ou questão nesta linda noite? 21 horas e 20 minutos, praticamente. Terminamos cravado, não é? No tempo normal de uma aula nossa. Alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? É óbvio que depois eu vou entrar em contato individual com cada um, buscando esclarecer qualquer dúvida. Vocês vão, receber um material, o material que foi utilizado nessa aula, e 2, caso eu não tenha cometido um erro aqui, não é? Vocês também vão receber a gravação deste vídeo. O que eu estou aqui falando com vocês vai ser também disponibilizado em vídeo para vocês. Essa aula está sendo gravada. Então todos vão ter acesso a ela depois, incluindo esposos de pessoas que estão aqui, que também vão fazer o IELTS, mas estão fazendo aulas substitutivas. Ele também vai ter acesso. Então, pessoal, alguma dúvida ou questão? Estou à disposição. Sinta-se à vontade para colocar no chat room, caso você a tenha. Caso não tenha, eu sinto que estamos completamente finalizados aqui. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Sugiro colocar no chat room. Se sim ou não.
Excellent class. Thank you very much. Sem dúvidas. Ok? No doubts. Thanks. Thank you very much as well. Sem dúvidas. Dúvidas, obrigado. Sem dúvidas, obrigado. Excelente, então, pessoal. Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Como vocês podem ver, pelo meu cabelo, eu tive um dia longo hoje. Mas, enfim, muitíssimo obrigado, então, por estarem aqui conosco até as 21h30 nessa sexta-feira. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Para estudantes que fazem o IELTS este sábado, estaremos juntos este sábado. Tudo bem? Qualquer dúvida ou questão, estou à disposição. Tenham todos uma excelente noite e fiquem com Deus. Bye, bye.